comigo, vamos expor do verso 1 ao verso 7 do capítulo 2. É importante nós sempre ressaltarmos, quando nós estamos dentro do livro de Colossenses, qual é a ênfase maior que o apóstolo Paulo está preocupado em transmitir dentro dessa epístola. Nós temos já visto, desde o início do capítulo 1, durante todo o capítulo 1, nós vimos que o apóstolo Paulo ele está, ao mesmo tempo que ele rende ações de graça a Deus pela vida dos crentes em Colossenses, ele também demonstra uma preocupação com a vida deles. Isso porque naquele período a igreja em Colosso ela estava sofrendo diversos ataques de falsos apóstolos que estavam buscando minar o senhorio de Cristo. Eles, com vãs filosofias, com raciocínios falaciosos, eles estavam tentando ensinar e arrebatar as ovelhas de Cristo, lá em Colossos, a acreditar que Cristo somente não era suficiente. Nós conhecemos o lema, um dos lemas do solo Christus, Cristo somente, Jesus Cristo somente. E eles estavam querendo agregar cerimônia e cerimonialismo da lei mosaica, e também estavam minando a própria pessoa, o ser de Cristo, buscando minar a sua divindade. Nós vimos já no capítulo 1, a partir do verso 13, que o apóstolo Paulo ele ressalta a excelência da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Ele fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nele nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui ele já está demonstrando a obra redentora do Filho de Deus. E verso 15: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E no decorrer dos versos ele vai exaltando o Senhor Jesus Cristo, demonstrando a sua divindade, que Cristo não é somente um homem, não é apenas um profeta, mas ele é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Nele habita plenamente a divindade. E nós vimos no final do capítulo 1, do verso 24 até o verso 29, que o apóstolo Paulo ele ressalta o seu chamado como ministro do Evangelho de Cristo. Ele ressalta os seus sofrimentos, os sofrimentos que o acompanham por ele ser pregador fiel do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, bem como o seu esforço em anunciar a verdade de Deus, advertindo e ensinando todo homem em toda a sabedoria, com uma finalidade que não é seu próprio interesse, mas sim de apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. E agora no capítulo 2, nesses versos que nós veremos, o apóstolo Paulo ele vai continuar desenvolvendo isso que ele encerrou no final do capítulo 1. Ele vai se aprofundar mais na questão da sua preocupação em relação aos ataques que os colossenses estavam sofrendo desses falsos apóstolos, desses judaizantes que estavam minando a igreja, que estavam infiltrados dentro da igreja de Cristo. E novamente ele vai refutar esse ataque, demonstrando a exclusividade do Senhor Jesus Cristo na salvação dos homens, a sua proeminência quanto à sua obra e quanto à sua pessoa. Então vamos agora ler esses versos, capítulo 2 de Colossenses, do verso 1 até o verso 7. Assim diz a palavra do nosso Deus: Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Até aqui, irmãos, que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração para que possamos nos aprofundar nas camadas do texto. Nós apenas, no primeiro olhar, defrontamos com o texto, e o Senhor, por meio do seu Espírito, guia os seus eleitos a se aprofundar nas verdades espirituais e alimentar o nosso coração. Então, no começo já do verso 1, nós vemos que Paulo ele expõe que ele usa
gostaria, pois, que soubesseis. Ele tem uma afeição pelos cristãos em Colossos, de tal modo que ele quer que eles saibam que ele tem os colossenses em sua mente e em suas orações. O apóstolo Paulo, como nós já vimos aqui no início dos primeiros versos do capítulo 1, ele nunca pisou em Colossos. Nós vimos que os cristãos em Colossos ouviram a verdade do Evangelho de Cristo, provavelmente quando o apóstolo Paulo estava anunciando o Evangelho em Éfeso. Nós vimos isso ali no mapa, é próximo ali, né? A Laodiceia, nós vimos ali a Galácia, tudo próximo. Provavelmente ele pregou em Efésios, os cristãos que estavam ali espalharam essas verdades e muitas pessoas foram convertidas, inclusive os crentes em Colossos. Nós vimos que eles são frutos do trabalho de Epáfras, fiel ministro de Cristo, como Paulo ressalta no capítulo 1, que tinha pregado e estava instruindo os colossenses de maneira fiel quanto ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele estava interessado nessa epístola que os colossenses soubessem o quão grande luta ele estava travando em prol deles. É interessante que esse termo aqui, luta, não é uma espécie de combate em si, mas o apóstolo, nós vamos traduzir, nós podemos colocar aqui, inclusive Calvino vai falar, que uma das traduções possíveis do grego para essa palavra é ansiedade ou contenda, ou grande preocupação. Quando o apóstolo Paulo fala que ele está lutando, grande luta vem mantendo por vós, o apóstolo Paulo está dizendo que a sua disposição interior está preocupado, ele está grandemente, profundamente preocupado com a situação da igreja em Colossos. Nós vamos ver aqui que eles ainda estavam firmes na fé, mas eles estavam sofrendo ataques, esses falsos apóstolos, e por isso ele andava preocupado, no sentido de orar ao Senhor para que Deus os mantivesse firmes no genuíno evangelho, firmes na fé, não viessem a vacilar e cair nas ciladas desses falsos apóstolos que buscavam levar com sofismas, com falsos ensinos, como nós veremos aqui adiante. E o apóstolo Paulo ele tem demonstrado e desenvolvido a sua preocupação, né, com os cristãos em Colossos, com esses falsos profetas, e nós vamos ver aqui novamente eles tentam sempre diminuir a pessoa de Cristo e a sua obra, afirmando que Jesus Cristo, ele somente, só os Cristo, não era suficiente para a salvação e para a santificação dos crentes em Colossos. Assim, irmãos, o que nós temos aqui como uma luta, a preocupação, e também podemos entender como uma oração do apóstolo Paulo em prol dos colossenses, era para que eles fossem confortados. Nós vamos então para o próximo verso, né? Toda essa luta do apóstolo Paulo é para que o coração deles seja, verso 2, seja confortado e vinculado em amor. Um dos propósitos da luta do apóstolo Paulo é esse. E por que nós devemos, qual a meditação que nós tiramos disso? Porque o apóstolo Paulo está orando pelo coração deles, para que o coração deles fossem confortados ou consolados por Deus. Um dos aspectos que nós podemos retirar aqui é que nós lemos nas Escrituras que o coração é demonstrado como o centro do homem. É no coração que nós temos a volição, que nós temos a afeição, que nós temos a cognição. Então tudo que envolve o intelecto, que envolve os sentimentos, que envolve a vontade, é concentrado nas Escrituras como o coração. O coração, digamos assim, é a parte mais importante do homem, que engloba também a sua alma. Então o apóstolo Paulo ele está orando e pedindo justamente pelo centro do homem. Ele está pedindo pelo coração, porque ele sabe que do coração que decorrem as demais coisas, inclusive os pecados. Então o apóstolo Paulo ele está lutando para que esses homens, esses crentes em Colossos, não cedessem. Em que sentido, irmãos? Muitas vezes nós cristãos, e eles também há 2000 anos atrás, por conta de um coração que não encontra conforto em Cristo, que não encontra consolo em Deus, cai em ciladas e começa a dar ouvidos a esses falsos raciocínios, a essas mensagens mentirosas,
buscando ter consolo fora de Cristo, buscando ter conforto fora de Cristo. E o apóstolo Paulo ora pedindo que o Senhor consolasse o coração deles, confortasse o coração deles, justamente para que eles não fossem presas fáceis para esses falsos apóstolos, que com palavras mansas, com palavras bonitas, buscavam arrebatá-los para levá-los a crer que havia conforto e consolo fora de Cristo. E o apóstolo Paulo, quando ele fala isso, ele não fala do consolo e do conforto de maneira isolada, mas ele fala vinculado juntamente em amor. Vinculado juntamente em amor. A disposição do apóstolo Paulo é para que eles fossem consolados por Deus. E quando Deus consola, isso necessariamente estará vinculado em amor. O nosso Deus é amor. É um dos atributos dele, ele é amor. Não tem como o nosso Deus consolar. Nós sentimos consolo dele e não nos sermos beneficiados do amor de Deus. E esse amor que nos alcança, nos preenche e faz com que nós também transbordemos em amor para com o próximo. É por isso que é importante, sempre que nós lemos a palavra amor na Bíblia, nós devemos buscar sempre Bíblia interpreta a Bíblia. Uma grande máxima na hermenêutica, né? Quando nós queremos fazer exegese do texto, é Bíblia interpreta a Bíblia. Quando nós utilizamos a palavra amor, como nós estamos tem muito isso em voga no nosso século, muitos falam amor, falam que sodomia é amor, classificam diversas imoralidades como amor, o romance de Hollywood como amor, onde não há compromisso, onde não há fidelidade, onde pode haver traição. Muitas vezes é amor no meio de violência. Então nós temos o próprio apóstolo Paulo, ele nos instrui em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 a 7, qual é a definição de amor, um texto muito conhecido por nós. E quando o apóstolo Paulo vai dizer o que é amor, é isso que nós temos que ter em mente, quando ele está orando agora pelos colossenses, pedindo para que eles fossem não somente confortados, mas que o coração deles viesse a sentir consolo e fosse juntamente vinculado em amor. E o apóstolo vai falar que o amor ele é paciente, que o amor ele é benigno, que o amor ele não arde em ciúmes, que o amor ele não se ufana, que o amor ele não é soberbo, que o amor ele não se conduz de maneira inconveniente, ele não procura os seus próprios interesses, ele não se exaspera, ele não é inflamável, ele não se ira com facilidade, ele não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça. Nós vemos muito amor misturado com justiça que é pregado nesse mundo, no nosso século. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. É esse o anseio do apóstolo Paulo. Ele sabe que no momento que eles são confortados, consolados, juntamente com esse amor bíblico e verdadeiro, é impossível que eles caiam na falácia dos falsos apóstolos. É impossível, uma vez vinculado nesse amor profundo de Deus, esse amor que nós não podemos nem trazer definições, né? O apóstolo Paulo ele vai trazendo questões práticas do que é o amor. É difícil nós definirmos amor. A pessoa de Cristo é o amor. Os filósofos tentaram definir o amor, mas é um trabalho árduo, ainda mais que isso é um atributo de um Deus inesgotável e infinito, e a profundidade do amor dele não é possível mensurar pela nossa razão, né? Meros mortais. Então o apóstolo Paulo ele está preocupado com os colossenses, ele tem essa preocupação, e ele, como verdadeiro apóstolo de Cristo, que não visa o seu próprio interesse, mas ele se preocupa com a vida dos crentes em Colossenses, ele se preocupa com as ovelhas, e de maneira física e espiritual, ele está lutando por eles, no sentido de estar orando, no sentido de estar preocupado com as suas inclinações internas, meditando sobre o que está acontecendo em Colossenses, sobre os ataques que a igreja tem sofrido lá. Então ele prossegue, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente nesse amor, e eles tenham, então, depois disso, eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Toda a riqueza da forte convicção do entendimento.
uma expressão para nós meditarmos o que o apóstolo Paulo está querendo dizer sobre a riqueza da forte convicção do entendimento. Nós vemos muito isso no livro de Hebreus também. O apóstolo Paulo sempre fala na questão de que o crente ele é chamado a progredir na fé. O crente não é chamado a sentar dominicalmente ou 3, 4 vezes por semana nas reuniões solenes ou na comunhão dos santos como um todo e se contentar com a superficialidade da fé. O apóstolo Paulo sempre fala que existe as fases, existe a fase do leite, dos novos convertidos, dos neófitos, mas todo crente é chamado a sempre buscar se aprofundar. Nós estávamos conversando hoje pela manhã, depois da EBD, é que quando nós somos chamados a viver uma vida em Cristo, de progresso, não existe um momento que esse progresso ele está completado aqui. Nós vivemos sempre uma luta de pecado contra o nosso próprio pecado, contra o pecado que nos assedia. E nós somos chamados, por meio da palavra, por meio dessa santificação, a nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. Então é impossível afirmarmos que nós podemos esgotar o Senhor e a sua palavra. Como eu disse no início, às vezes quem afirma isso resume a palavra de Deus somente em textos que podem ser decorados. Mas quando nós nos aprofundamos nas camadas que há por trás do texto, a camada onde o ímpio olha não consegue quebrar essas barreiras porque o Espírito não tira as escamas dos olhos, ele para somente no literal. Nós que estamos à luz, nós que estamos no reino de Deus, nós que temos o Santo Espírito nos guiando, nós somos levados a quebrar essas camadas textuais e sermos então alimentados pelo Santo Espírito. As verdades que estão aqui, elas de maneira não racional muitas vezes, edificam o nosso coração, de tal modo que nós já olhamos esse texto em diversos momentos, nós já fomos expostos por diversos pregadores, mas ainda assim quando nós recebemos a palavra pregada genuinamente, o nosso coração e a nossa alma se alegra e nós chegamos em casa com a nossa alma edificada e revigorada. É o mesmo texto que nós ouvimos durante 10, 15 anos, mas ainda assim surte efeitos diferentes no nosso coração. Ainda assim nós somos alimentados, porque a palavra é o poder da palavra de Deus. É por meio dessa palavra que tudo foi criado. É por meio da palavra que Cristo foi ressuscitado. É por meio da palavra que nós fomos justificados. Os decretos de Deus na eternidade. Tudo que Ele falou veio à existência. Tudo que Ele fala é cumprido. Se Ele fala na sua palavra que Ele vai alimentar espiritualmente e fisicamente também os crentes, isso vai se cumprir. Nós seremos alimentados, nós seremos cuidados. E quando isso aparentemente não ocorre, é Deus cuidando de nós também. É porque é necessário que nós passemos por dificuldade de escassez. Porque Ele, como bom Pai, está nos disciplinando. Está fazendo o nosso coração mais dependente dEle. E quando o apóstolo Paulo fala dessa forte convicção do entendimento, ele está dizendo assim: vocês não devem se contentar com uma leve degustação da palavra de Deus, com um conhecimento superficial e raso a respeito dele. Existe um conhecimento que é inesgotável, que vocês devem pedir ao Espírito para ser levados o mais profundo possível. A oração do apóstolo Paulo é para que eles tivessem um entendimento fortemente convicto, não fruto de uma mera opinião ou de raciocínios intelectuais somente. A fé é a razão também? É, mas não é ela somente. Os homens sábios desse mundo não conseguem entender o que nós entendemos, o que o inculto, digamos assim, crente, sabe. Nós temos a experiência lá em casa do nosso avô. Certo dia a gente estava conversando lá e ele estava falando, eu não tenho muito domínio da escritura, ele falando, né? Ele é bastante a Bíblia, ele fala no sentido teológico, as expressões difíceis da teologia, e ele estava conversando sobre aquelas como é aquela seita mesmo?
que tem uma estrutura deles que eles se organizam de maneira muito oculta, com hierarquias, os maçons. Ele estava falando sobre a maçonaria e ele, de maneira simples, digamos assim, humilde, ele falou, me perguntaram por que um crente não deve ir para a maçonaria. Ele não sabia trazer palavras sofisticadas, né? Mas ele fez um raciocínio bíblico. Ele falou, o nosso Deus, ele faz tudo na luz. E ele diz que nós devemos viver na luz. Só o fato de as coisas serem escondidas e ocultas dentro de uma organização já demonstra que ela não vem da parte de Deus. Veja a sabedoria que o Espírito Santo guia. Ele não trouxe palavras sofisticadas. Ele não precisou estruturar a hierarquia da maçonaria. Mas ele, pela sabedoria bíblica, ele entendeu que aquilo ali, Deus não está nas coisas que estão ocultas. As coisas de Deus são transparentes. O reino dele é o reino da luz. É o que ele fala, ele é a luz. E ele ilumina sobre as trevas e traz as obras das trevas à luz. Então nós vemos o que o apóstolo Paulo, quando ele fala da forte convicção do entendimento, ele não está dizendo meramente intelectual, irmão. Isso é muito importante. Essa forte convicção do intelecto somente não traz. É o Espírito Santo que traz essa forte convicção. Essa forte convicção é aquela que fez os mártires morrerem pela fé, morrerem por Cristo. Essa forte convicção do entendimento que faz cristãos na Ásia, cristãos na África, serem esfolados vivos, verem suas mulheres sendo decapitadas e seus filhos e continuarem convictos nesse entendimento que veio do Cristo. E isso, intelecto, teologia nenhuma produz somente. Essa forte convicção, ela tem raízes que vão aprofundando no âmago do ser do homem, que ultrapassa somente a sua cognição e seu intelecto. E ela toca, que nós vimos aqui, o coração. É difícil nós pararmos para pensar em alguém que está disposto a ver seus filhos morrerem, sua mulher ser estuprada e decapitada, e assim se manter firme nessa forte convicção e não negar Cristo. Essa oração do apóstolo Paulo. E essa forte convicção do entendimento que ele fala, ela tem uma finalidade, ela aponta para Cristo. Ele fala que essa forte convicção do entendimento é para alguma coisa. É para que eles viessem a compreender plenamente o mistério de Deus. Não é possível compreender plenamente, de maneira completa, de maneira integral, esse mistério de Deus, que nós vamos ver que é Cristo, o mistério de Deus é Cristo. Por que o mistério de Deus? Porque antes de Cristo pisar no mundo, ele era um mistério. Nós vimos isso em Efésios. Os judeus não imaginariam que o Filho de Deus iria ser um instrumento pelo qual gentios e judeus seriam unidos, sendo uma nova humanidade em Cristo. Um povo tão odiado entre si. O mistério de Deus, porque os judeus não imaginariam que o rei deles iria ser crucificado no madeiro. Como o apóstolo Paulo diz, os judeus pedem poder, mas eles ficam escandalizados com a mensagem da cruz. Os gregos buscam sabedoria por causa das suas filosofias, mas eles acham loucura o Evangelho. É loucura o Evangelho. É por isso que isso é um mistério, até Cristo ser revelado, era um mistério de Deus, estava oculto em Deus, até que aprove na plenitude dos tempos ele revelar o seu Filho. E ele fala que sem essa forte convicção do entendimento que vem de Deus, não é possível compreender esse mistério de Deus. Não é possível compreender Jesus Cristo. Lembrando aqui que o apóstolo Paulo está orando, ele está lutando para que o Senhor produza isso nos Colossenses, de certa maneira advertindo também por meio dessa oração escrita na epístola, plenamente o mistério de Deus que é Cristo. E aqui nós vamos ver novamente o apóstolo Paulo dando uma resposta aos falsos apóstolos, aos falsos ensinos. Ele fala que, olha, aqueles que estão atacando a igreja em Colosso, aqueles que estão dizendo que é necessário circuncidar novamente, é necessário manter as cerimônias mosaicas, é necessário buscar conhecimento dos anjos, buscar conhecimentos ocultos, fazer os seus raciocínios e não estarem confortados em Cristo somente,
acharem que somente Cristo e a cruz não é suficiente, não é possível essa simplicidade do Evangelho. Deve ter algo a mais, além da divindade. O apóstolo está falando que nele, em Cristo. E aqui é interessante porque a gente consegue imaginar o apóstolo Paulo escrevendo isso e ao mesmo tempo ele rendendo graças a Cristo. Ele está adorando a Cristo nessa frase. Ele está dizendo, em Cristo, não dê ouvidos a essas falácias. Em Cristo, somente em Cristo. Todos os tesouros, ou seja, tudo que há de mais precioso da sabedoria, do conhecimento, estão ocultos. Não busque fora dele conhecimento e sabedoria. Vocês não vão encontrar fora de Cristo toda a riqueza do conhecimento, toda a riqueza da sabedoria está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo adora, ele está propondo então esse falso ensino. O que ele está propondo, esse falso ensino, é oco, é vão, é vazio, é apenas sofismas, esvaziados de conteúdos verdadeiros e reais. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, nós vemos isso que o apóstolo Paulo ele vai ressaltar em relação à luta dele como apóstolo de Cristo, também que deve ser a nossa luta. Ele fala que, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que são sofismas? São ensinos falaciosos. Os sofistas eram aqueles do período aqui de Cristo, do período grego, aqueles que utilizavam de palavras bonitas, de raciocínios difíceis de compreender, e buscavam levar as pessoas a uma conclusão equivocada. Ele confundia as pessoas com as suas palavras, com os seus raciocínios, levando elas a concluir uma coisa mentirosa. Quando nós lemos sofisma, lê-se também palavras falaciosas, raciocínios falaciosos, filosofias vãs, enganos. E o apóstolo fala que ele anula esse sofisma, ele anula esses falsos ensinos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, porque esses homens eram altivos. Tem que ser muito altivo, muito soberbo e muito arrogante para se levantar contra o Filho de Deus e dizer que ele não é suficiente. E como que o apóstolo Paulo luta contra esses homens e contra esse falso ensino? Levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. E isso está em harmonia com o nosso texto, porque nós estamos vendo aqui que em Cristo está oculto toda a riqueza da sabedoria e do entendimento e do conhecimento. Todo o conhecimento que há no mundo, irmãos, e nós como cristãos somos chamados a levar esse conhecimento cativo a Cristo, submeter ele a Cristo. Não há verdadeiro conhecimento, não há verdade fora de Cristo, fora do Criador. Não há. É por isso que quando ele fala de forte convicção, nós vamos ver isso mais a fundo na aplicação, nós como crentes devemos buscar um aprofundamento no que envolve a verdade. Nós não glorificamos a Deus quando aqueles que estão ao lado da mentira nos deixam sem argumentos. Nós não glorificamos a Deus quando o ímpio que não tem a luz do Espírito vem e traz palavras escritas na Bíblia de modo que nós não consigamos refutar. Como é que uma pessoa com a mente tenebrecida, que somente consegue ver o que é literal e não tem Deus fazendo morada nele, pode nos colocar contra a parede e fazer com que nós não tenhamos razões da nossa fé, da nossa esperança? É por isso que o apóstolo Paulo, aqui e nas demais epístolas, ele ressalta a importância do crente. Nós vimos isso com o apóstolo Paulo defendendo em Atenas e por onde ele passou, que a fé no Senhor é uma fé fundamentada na verdade. A verdade não é relativa, ela é absoluta, ela é a verdade de Deus. E essa verdade é o crivo, é a lente, é o fundamento de que nós devemos pautar os demais conhecimentos da esfera. Se é um advogado, traga as leis aos pés de Cristo e julgue se é justo ou não é justo. Todas as profissões, todos os profissionais crentes devem fazer isso, levar todo o seu conhecimento, seja ele qual for, seja um marceneiro, seja um pedreiro, seja um juiz,
seja um professor, e as demais profissões infinitas de engenheiro. Todo conhecimento deve ser, o cristão deve pedir ao Senhor: Senhor, ilumine minha mente, de que forma eu posso glorificar a Ti, de que forma eu posso demonstrar a minha submissão à Tua vontade e ser obediente a Ti. Depois do apóstolo Paulo trazer essa sabedoria que é encontrada somente em Cristo, que nele está oculto o conhecimento e a sabedoria, ele fala no verso 4, assim digo, leia-se, irmãos, depois de afirmar nos versos anteriores, para que vocês viessem a ter um coração confortado em Deus, vinculado somente em amor. Nós vimos aqui qual é o amor bíblico que Paulo tem em mente, não buscando ter uma fé rasa e superficial, mas tendo uma forte convicção do entendimento, com a finalidade de quê? De compreender o mistério de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, em quem toda a riqueza da sabedoria e do entendimento estão ocultos. Depois disso tudo que eu falei, e eu disse isso por quê? Para que ninguém vos engane com raciocínios falaciosos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não disse isso sem propósito. Tudo isso que ele está falando, e leia-se não somente no capítulo 2, mas nós podemos retroceder ao capítulo 1 também, ele diz com essa finalidade, já que a ênfase do apóstolo Paulo é justamente proteger a igreja desses falsos profetas. Nós vemos então que ele fala: cristãos em Colossos, que ninguém vos engane com raciocínios falaciosos, com raciocínios falazes. Os homens, irmãos, durante a história da humanidade, e nós vemos isso na narração do texto bíblico de Gênesis a Apocalipse, eles se envolveram em diversas discussões, em diversas opiniões ímpias, em diversas idolatrias, em diversas especulações insensatas, justamente porque eles desprezaram a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do conhecimento de Deus, a aparente simplicidade. E eles se aventuraram a aspirar por algo mais elevado do que Deus. É por isso que o apóstolo Paulo chama esses homens de arrogantes, de soberbos, porque eles são homens limitados, apenas criaturas que acham nos seus raciocínios falaciosos, falazes, porque são raciocínios enganosos, são raciocínios que a conclusão é mentirosa, é equivocada. Eles acham que podem alcançar algo mais elevado do que Deus e a sua revelação. E eles então desprezam o Evangelho. É possível, só Cristo. Mas isso é muito simples. Esse Evangelho é muito simples. Não é possível que seja só isso. Vamos nos aventurar em raciocínios, como nós temos hoje em dia, infelizmente, está até meio reformado, que se perde muito tempo com vãs raciocínios. Existe uma demanda nas igrejas, existe uma demanda no nosso Brasil. A imoralidade reina. Qualquer um no seu trabalho vê imoralidade. Há furto de papel higiênico, há furto de caneta, há mentiras, há corrupção. E muitos de nós estão na internet debatendo coisas abstratas, que não têm desenvolvimento prático para a igreja. É como se a igreja estivesse tão bem, sabe, num ataque à fé. A fé está consolidada na esfera pública, a imoralidade é pequena, as pessoas entendem que o que elas estão fazendo é errado, não há inversão de valores, está tudo bem. A gente pode perder tempo em especulações, em raciocínios teológicos que não são práticos na vida da igreja, porque está tudo bem no Brasil. Não precisa de aplicações. A gente pode perder tempo com isso. A gente pode entrar em discussões e envergonhar o reino de Deus entre nós mesmos. Mas
nós somos chamados aqui. Nós vamos ver isso mais adiante na aplicação. Cristo é o centro. Nós cantamos aqui, nós oramos aqui, tudo em torno de Cristo. Sem Ele não estaríamos aqui. Nossa origem é gentílica, nossa origem não é judaica. Nem do povo de Deus faremos parte em termos étnicos. Se a fé chegou aqui, chegou pela pregação do Evangelho de Cristo, o mistério de Deus que nos chamou e nos enxertou na árvore que antes era somente dos judeus. Cristo, que é a oliveira, nós gentios fazemos parte, somos um ramo, como os judeus também, dentro da mesma árvore. E o apóstolo Paulo, depois de afirmar isso, que ninguém vos engane, ele demonstrou as verdades que não existe conhecimento, não existe amor, não existe entendimento, não existe nada que envolve Cristo, sua pessoa, a sua obra, a nossa salvação, fora dele. Ele disse isso tudo para que eles estivessem preparados, não fossem enganados por esses raciocínios, por essas palavras bonitas dos sofistas. E no verso 5, ele demonstra que ele não é apenas uma pessoa, um apóstolo, que está longe. Esse homem nunca nem veio aqui. Agora está lá escrevendo uma epístola para nós, para nos exortar. Mas assim como Paulo iniciou o capítulo 2, demonstrando a sua forte afeição, não é à toa, ele está demonstrando que ele não é um apóstolo distante, mas ele é um apóstolo de Cristo que tem acompanhado por meio de testemunhos, inclusive de Epáfras, que provavelmente o visitou na prisão em Roma, onde Paulo escreveu depois a epístola, atualizando o apóstolo sobre o que estava ocorrendo em Colossos. Ele está dizendo assim, embora ausente no corpo, ou seja, fisicamente eu não estou aí. Fisicamente eu não estou aí. Mas o fato de eu não estar fisicamente presente, corporalmente presente, não significa que eu em espírito não esteja. Não devemos entender espírito aqui, irmãos, como algo que sai do corpo, levita, uma assombração, um fantasma. Não. Espírito aqui é inclinação. Quando nós falamos, por exemplo, o espírito dessa época é imoralidade. Nós estamos dizendo que existe um espírito, que a inclinação das pessoas é para a imoralidade. Então, Paulo, na sua disposição interior, quando ele fala que o espírito está presente, significa que no seu interior ele está pensando nos Colossenses, ele está sabendo sobre o que ocorre nos Colossenses, ele está lutando pelos Colossenses em termos de oração, em termos de preocupação. E por conta disso ele demonstra a sua afeição por eles. Ele é um apóstolo que ama, ele é um apóstolo que se preocupa. E ele fala isso mesmo, ele fala, alegrando-me. Não existe, o apóstolo Paulo não é um nome frio que está escrevendo, ele escreve, ele adora o Senhor na escrita, ele louva pelo que ele tem, os testemunhos que ele tem ouvido dos Colossenses. Ele está se alegrando novamente, porque ele tem verificado que lá existe boa ordem. Boa ordem, as coisas ocorrem em ordem na igreja. Existe disciplina, não existe bagunça. Os filipenses ainda não foram levados, eles estão sendo atacados, mas eles ainda estão firmes. Por isso que o apóstolo está preocupado com isso. A gente percebe que o Apolo ele adverte os colossenses partindo do ponto que eles não caíram ainda. É um alerta. Cuidado, para que ninguém vos engane com isso sem falar. Cuidado. Eles ainda estavam em boa ordem e eles ainda estavam firmes na fé em Cristo. E a partir do verso 6, no verso 6 e no verso 7, são os versos finais, nós vamos ver, ora, depois de ele afirmar que ele tem ouvido sobre a boa ordem deles, sobre a firmeza da fé deles em Cristo, ele agora demonstra um desejo para com eles. E qual desejo é esse? Ora, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, nele edificados e confirmados na fé, tal como fossem instruídos. Nós vimos isso, instruídos por quem? Por Epáfras, fiel ministro de Cristo, que tinha pregado e plantado a igreja em Colossos.
Paulo fala isso no começo do capítulo 1, para eles permanecerem firmes naquilo que Epáfras havia instruído, porque ele era um fiel ministro de Cristo. Tal como fossem instruídos, leia-se por Epáfras, crescendo em ações de graças. É interessante nesses versos, verso 6 e o verso 7, é que o apóstolo Paulo ele trabalha com metáforas aqui. E essas metáforas, elas juntas têm um propósito de advertir e de chamar os colossenses a permanecerem firmes em Cristo somente. A primeira metáfora que o apóstolo Paulo coloca aqui no texto, na epístola, é que assim como eles receberam Cristo Jesus, assim eles deveriam andar. A primeira metáfora aqui é o caminho. Ele coloca o Evangelho do Senhor Jesus Cristo como um caminho. E é um caminho pelo qual eles já estão trilhando nesse caminho. Eles já estão trilhando, mas eles estão sendo atacados, eles estão sendo colocados em ciladas, eles estão sendo assediados, eles estão sendo perseguidos por falsos profetas, por homens do maligno que buscam empurrá-los para fora do caminho, que buscam segurá-los para que eles não permaneçam andando no caminho que é Cristo. Além disso, o apóstolo Paulo utiliza outra metáfora, que é da árvore. Ele fala no verso 7, nele radicados, ou seja, nele tendo raízes, em Cristo tendo raízes. Ele usa a metáfora da árvore, porque quando nós olhamos para a árvore, principalmente para as árvores mesmo grandes, né? Essas árvores históricas que estão aqui no nosso país há milênios, há tantos anos, há séculos, nós vemos como as suas raízes são grossas e como elas penetram mais fundo da terra, de tal modo que tempestade, que vento, que inundações, não é possível tirá-las por conta das suas raízes bem firmadas. Então, um dos aspectos dessa metáfora da árvore é a questão da estabilidade que se tem quando as raízes são profundas. E não somente isso, porque essas raízes elas não servem somente para estabilizar a árvore, para que ela continue de pé, mas para ser nutrida e alimentada. É por isso que ele fala que as raízes não estão na terra, mas ele utiliza as raízes que estão em Cristo. Vocês estão firmes porque vocês estão em Cristo. A sua alma está sendo alimentada. Todos os nutrientes espirituais que vocês precisam é extraído de Cristo, é extraído dele. E a última figura de linguagem, a última metáfora que ele utiliza é de edificados, ou seja, de edificação, de edifício, de construções. Em algumas versões fala de fundamento, de alicerce, fundamentos de alicerce, que é aquela base que deve ser lançada para que as demais etapas da construção possam prosseguir. Se nós não temos um bom fundamento, um bom alicerce, não é vai cair, é quando irá cair. Se os crentes em Colossos não estiverem bem firmados no fundamento que é Cristo, na pedra angular que é Cristo, no alicerce que é Cristo, mas estiverem pautados em falsos ensinos, por mais que estejam ainda no caminho, em algum momento eles podem ruir, pode ocorrer um desmoronamento, porque eles não estão no fundamento que é Cristo. E para nós fecharmos o texto, depois do apóstolo Paulo expor isso tudo, ele fala o quê? Vocês nele devem andar em Cristo, vocês devem ser radicados nele, raízes em Cristo, vocês devem ter um fundamento em Cristo, vocês devem ser confirmados na fé, tal como fosse escrito, crescendo como? Crescendo em ações de graças, crescendo em ações de graça. É muito comum nós, como cristãos, culto de ações de graça. Vamos render ações de graça, mas a gente não para entender o que significa essa expressão, ações de graça. Quando a Bíblia sempre fala que nós devemos render ações de graças a Deus, ações de graças a Cristo, nós somos chamados a demonstrar por meio dessas ações que nós confiamos em Deus.
Nós rendemos graças a Deus. Eu tenho conhecimento? Obrigado, Senhor, não veio do meu próprio intelecto. Eu tenho trabalho? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu trabalho. Eu levantei da cama? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu saúde. Bati com o carro? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou. O Senhor me dá trabalho para consertar o carro. Estou passando por escassez? Obrigado, Senhor, porque o meu coração precisa passar por isso, para que ele seja mais dependente de Ti. Existe uma infinitude de coisas que acontecem na vida de cada um de nós, que o apóstolo Paulo está falando que nós devemos render ação de graça. Isso demonstra que nós confiamos na providência e na soberania de Deus. Ele governa as coisas com sabedoria, com amor, com misericórdia. E o seu governo é sábio, o seu governo é bom, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sempre falamos aqui, muitas vezes nós lemos esse verso achando que são as coisas boas, mas o apóstolo não fala coisas boas, ele fala todas as coisas, leia-se, coisas boas e coisas ruins acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. O luto para o bem daqueles que amam a Deus, o câncer para o bem daqueles que amam a Deus, o desemprego para o bem daqueles que amam a Deus. Devemos sempre crescer. Essa é a palavra de Deus que foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo para ser entregue à igreja em Colossos, e também fala em nosso coração, como falou durante a história, em muitos corações de crentes que foram alimentados, muitas gerações. Devemos sempre render ações de graça ao nosso Deus. E agora, depois de nós meditarmos um pouco sobre os versos, graças a Deus por isso, porque é Ele que nos ilumina, nós agora vamos a algumas aplicações. Nós vimos o texto, nós meditamos, nós não esgotamos o texto. A próxima pregação haverá novas coisas que serão retiradas. A verdade é mesmo, mas haverá aprofundamentos. E uma da aplicação que nós podemos tirar do texto é: nós devemos estar satisfeitos em Cristo. Nós devemos estar satisfeitos em Cristo. Nós vimos no início do capítulo 2 que o apóstolo Paulo estava preocupado, que o apóstolo Paulo estava orando, que ele estava lutando para que o coração dos colossenses encontrassem conforto em Deus, vinculados em amor. Irmãos, há diversos perigos para o coração que está descontente com o Criador, que não está satisfeito em Cristo e na sua obra. É perigoso quando nós chegamos a certo ponto da nossa caminhada da fé, onde nós olhamos para a cruz, nós olhamos para Cristo, nós olhamos para o plano da redenção, nós olhamos para o decálogo, os mandamentos do Senhor, nós olhamos para toda a sua palavra, toda a revelação, toda a obra da salvação na história, e nós ficamos indiferentes. Nosso coração não está mais satisfeito nessas coisas. O nosso coração enganoso como ele é, assim como enganou a Eva e Adão, aquela mentira lá nos primórdios do tempo, daquele fruto que se você comesse você seria como Deus, nós até hoje levamos essa tentação no nosso coração. Até hoje ecoa essa mentira de Satanás, que nós podemos encontrar alguma coisa fora de Deus, alguma coisa fora de Cristo. E quando nós encontramos o nosso coração assim, e essa é a preocupação do apóstolo Paulo, essa deve ser a nossa preocupação, nós nos tornamos campo fértil para heresias, campo fértil para raciocínios falazes que o apóstolo Paulo falou aqui. A simplicidade do Evangelho não nutre mais o nosso coração. Não é possível, não é possível. Eu já esgotei tudo. Só isso. E a gente é tentado a achar que podemos encontrar em discussões, em correntes filosóficas, em ideologias do nosso século,
em grupos. E a pergunta de hoje, que Deus faz a nós, por meio da tua palavra, é: como está o nosso coração? Como está o meu coração? Como está o seu coração? Você tem encontrado consolo em Cristo? Você anda confortável? Você pode afirmar o que Pedro disse, que você sente uma alegria indizível? Você não consegue expressar com palavras a alegria que Cristo concede ao seu coração? Ou você anda com o coração insatisfeito com Deus? Ou você anda com o coração distante do Senhor? E aqui é um ponto: se nosso coração não está satisfeito em Deus, não vamos conseguir vencer o pecado. Se o nosso coração não está inclinado a buscar conhecer e se aprofundar cada vez mais no conhecimento de Deus, em Cristo, o mistério de Deus revelado a nós não vamos conseguir vencer o pecado. E nós vamos ser levados por vãs filosofias, por ideologias políticas, por raciocínios falazes, achando que nós vamos ter conforto e consolo nesses lugares. A mensagem é: nosso coração só é consolado e só é confortado quando ele se repousa em Cristo, quando ele se repousa aos pés do seu Senhor, quando a sua alma toca o Criador, é tocada pelo Criador, e ela então encontra sossego, encontra a paz que excede todo entendimento, a paz em meio à luta, a paz em meio à perseguição, a paz em meio à depressão, a paz em meio à angústia. Porque a nossa alma foi tocada pelo Criador, aquele que pela palavra do seu poder fez todas as coisas, aquele que por sua palavra ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo. Outro ponto que nós podemos aplicar para nós aqui é que Deus nos chama a uma forte convicção do entendimento. Infelizmente hoje, nesse exato momento, diversas pessoas estão reunidas em templos onde o que é pregado não gera um aprofundamento da convicção do entendimento de Cristo, onde o que é pregado são vãs filosofias, são psicologias, são raciocínios falaciosos que não levam todo o conhecimento cativo a Cristo, a obediência a Cristo, que não é capaz, portanto, de nutrir as almas. E nós vemos então um Brasil cheio de cristãos, mas um Brasil que não muda. Um Brasil cheio de cristãos, nominalmente cristãos, mas que não há mudança na esfera pública. Um Brasil cheio de cristãos, mas que não discernem as coisas que acontecem ao seu redor. Cristãos que são levados por ideologias políticas. Cristãos que creem no Estado. Cristãos que acham que político A, político B, político C pode salvar. Mas Deus nos convoca a termos um aprofundamento na sua palavra e entendemos que quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais convictos do entendimento nós teremos. Quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais a nossa mente, iluminada por Ele, por seu Santo Espírito, consegue discernir, separar o que é certo e o que é errado, o que leva a Cristo e o que não leva a Cristo. Enquanto nós buscamos por meio de, veja, livros que são bons, são muito bons. Saber teologia é bom? Muito bom. Conhecer a história da igreja é bom? É muito bom, é muito boa. Mas se isso está longe de Cristo, não tem proveito algum para a nossa alma. Não tem proveito algum prático para a nossa realidade. São apenas conhecimentos rasos que não levam a Cristo e não levam a um efeito prático na nossa realidade. É por isso que Pedro fala na sua epístola, 1 Pedro capítulo 3, verso 15, que todos nós devemos estar preparados para responder às razões da nossa fé para todo aquele que pede. E a pergunta para nós hoje é: nós estamos preparados a apresentar razões da nossa esperança para aqueles que nos perguntam? Nós entendemos o que é a Trindade? Se alguém me perguntar: a que Deus você serve? Como você vai explicar o seu Deus? Quem é o seu Deus?
Quando você for pregar Cristo, por que necessidade de Cristo? Por que necessidade da salvação? Que isso, expiação? Que termos são esses? Será que nós, e quanto mais tempo nós estamos na igreja, irmãos, mais grave fica o pecado. Quanto mais tempo nós estamos, mais tempo de cristão nós temos, e continuamos rasos, mais nós seremos contados. Porque o apóstolo Paulo, ele não diz que toda a obra dos ímpios serão cobradas por Deus no juízo. Mas ele fala que todo homem, e as obras más e as obras boas, serão julgadas por Deus no tribunal, no grande dia. E o que nós diremos a Deus e a Cristo, que nos revelou a sua palavra, que distribuiu dons para a igreja, que chamou homens para instruir a palavra genuinamente, que tem o seu Santo Espírito morando dentro de nós. Qual será a nossa justificativa por não queremos nos aprofundar na palavra de Deus? Preguiça? Displicência? Negligência? Cansaço? Sei lá, eu estava muito cansado, né? Vivi 40, 50 anos muito cansado para entender sobre ti, Senhor. É por isso que o Evangelho de Cristo é o centro do nosso ser e de tudo que nós fazemos. Porque quando nós olhamos para Cristo e para o seu Evangelho, quando nós olhamos para o esforço que o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, tem, nós não podemos dizer que nós não temos condições de nos aprofundarmos na palavra, no conhecimento de Deus. O Espírito que habitou no apóstolo Paulo habita em nós. As obras que esse Espírito Santo, que o Espírito Santo fez nos apóstolos, na igreja primitiva, em diversos homens, na história da igreja, nós vimos aqui com Gustavo, na Idade Média, homens levantados por Deus para trazer a verdade, lutando contra a Igreja Católica, que nós possamos ser amadurecidos, caminhar no progresso da fé. Isso é o mínimo que nós podemos fazer diante daquilo que Deus fez por nós. É o mínimo, é muito pequeno. É difícil a gente chamar de esforço, né? Deve ter muito falar que tem que ter muito esforço para se aprofundar no Deus que é bom, que é amor, que é amoroso, que é misericordioso, que luta a nossa alma. Então, o esforço está perto desse Deus. Não é esforço, é Deus Espírito para que tire, a gente venhamos a ter vergonha, né? Ter vergonha, às vezes nos falta vergonha. A gente levanta essas desculpas na nossa mente. A gente não tem coragem de falar, de verbalizar, mas na nossa mente a gente cria desculpas. Um cansaço. Aí abre a rede social. Tem uns aplicativos muito bons que a gente consegue ver quanto tempo a gente gastou. Aí tá lá 30 minutos no Instagram, 1h30 no YouTube, 40 minutos na novela. A penúltima aplicação, e essa aplicação nós vimos aqui, que é como se o apóstolo Paulo estivesse naquele momento adorando a Cristo por isso. E ela vem por meio de perguntas. Onde nós podemos encontrar os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Essas riquezas da sabedoria e do conhecimento são palavras bonitas. Conhecimento, sabedoria, riquezas, tesouros. E às vezes nós somos levados a achar que nós podemos encontrar isso nos grandes filósofos, estudando a filosofia grega. Nós somos chamados, de repente, assediados a entender que essa grande sabedoria e esse entendimento estavam nos grandes imperadores, estava em Alexandre o Grande, estava em César. Às vezes somos chamados a entender que alguma ideologia política, independente do lado do espectro político que ela esteja, nela está a sabedoria e o entendimento, os poderosos desse mundo. Mas o que nós temos, o que nós vimos aqui, o que a palavra de Deus diz, aonde está esse tesouro do entendimento e do conhecimento? Nós não encontramos em nenhum desses homens grandes e poderosos. Nós encontramos na manjedoura. Nós encontramos dormindo no barco diante da tempestade. Nós encontramos dormindo na casa de pecadores, porque não havia local para eles descansar a cabeça.
Nós encontramos ele, nós encontramos os tesouros da sabedoria andando sobre um jumentinho. Nós encontramos os tesouros andando no caminho do Calvário para a cruz, sendo chicoteado, sangrando, carregando uma coroa de espinho, humilhado publicamente, crucificado entre malfeitores na cruz do Calvário. É lá que nós encontramos a sabedoria. É nesse Cristo que nós encontramos a sabedoria. É nesse Cristo. É nele, é nisso tudo, nessa simplicidade aparente que está revelado o mistério de Deus. É nele. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, e aqui ele tem esse aprofundamento, ele diz a partir do capítulo 1, verso 17, quando ele está falando sobre pregar o Evangelho de Cristo, o que consiste essa pregação, ele fala, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, como nós vimos aqui, com raciocínios falados, com palavras bonitas, difícil de entendimento, onde só aquelas pessoas que são cultas, intelectuais, eruditas segundo o mundo, conseguem entender. Não, o apóstolo Paulo não está pregando com erudição, não com sabedoria de palavra. O apóstolo Paulo era um erudito, mas não com isso, para que não se anule a cruz de Cristo. A ênfase é na cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba, onde o inquiridor desse século, porventura Deus o tornou louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus não se revela segundo a sabedoria do homem. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo e esse crucificado. O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que pregam a verdade genuinamente não buscam tornar a palavra bonita, a pregação do Evangelho bonita para esse mundo. Não queremos agradar esse mundo. Nós não devemos perverter o Evangelho ou torná-lo mais apalatável para que o mundo receba a palavra de Deus. Não, nós devemos pregar Cristo e Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado, ele é escândalo para os judeus que queriam sinais, e é loucura para os gentios que queriam sabedoria. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É por isso que nós devemos estar firmes em Cristo. Cristo e esse crucificado. Que o Senhor nos guarde os nossos olhos, guarde o nosso coração, guarde os nossos ouvidos, diante de tantas correntes, tantos falsos ensinos que nos assediam e nos buscam convencer de que é possível ter algo fora de Cristo ou além de Cristo. Mas que nós venhamos reafirmar em nosso coração, em forma de adoração a esse Deus que nos salva, que nos salvou, que luta a nossa alma, que nós somos plenamente satisfeitos nele. Que o nosso coração hoje, a nossa alma venha adorá-lo sinceramente, profundamente, agradecendo o Senhor. Não foi porque eu merecia, não foi pela minha sabedoria, não foi porque eu sou um homem erudito, uma mulher erudita, que eu leio muito, que eu sei muito, mas foi pela sua graça, pela sua obra naquela cruz do Calvário. E essa é a tônica do Evangelho. Nós devemos pregar Cristo e Cristo crucificado. Cristo e Cristo crucificado. Amém? Então vamos orar agradecendo ao nosso Senhor. Deus, somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor nos dá a Sua Santa Palavra. Não somente nos dá a palavra, Pai, mas o Senhor também nutre a nossa alma, o nosso coração com ela. Por isso aplica a
palavra em nossos corações. Somos gratos a Ti, Deus, por essa epístola que nós estamos sendo expostos por Ti, Deus. Que nós possamos hoje, Pai, meditarmos nesses versos, Deus, e pensarmos em respeito ao nosso coração. Será que estamos confortados em Ti somente? Será que o nosso coração encontrou sossego em Ti, ó Deus? Ou nós estamos de maneira descontentes contigo, com a nossa igreja, com a comunhão, achando que isso é simples demais, que isso é muito rotineiro, é muito repetitivo? Senhor, nos livre desse pensamento, Pai. Se há algum problema, Pai, em nossos corações, que o Senhor possa vir nos curar, Deus, que possamos entender que a Tua palavra, que é a comunhão dos santos, que isso que nós fazemos dominicalmente não é uma vã repetição, Deus, mas é uma reafirmação de obediência a Ti, de aprofundamento na Tua santa palavra, de edificação da nossa alma, de progresso de uma vida cristã, Deus. Que nós venhamos a enxergar o culto a Ti, Deus, uma vida de culto também além do domingo, Pai, como uma vida de aprofundamento em Ti, Deus, entendendo que quanto mais nós estamos aprofundados em Ti, mais felizes nós somos, mais satisfeitos nós somos. Nos ajude, ó Santo Espírito, aplicando essa verdade em nossos corações, que possamos sempre lembrar que nós, todos nós, somos apenas servos inúteis, que pregam Cristo e esse crucificado, não agregando nada além dessa verdade de que Cristo morreu por pecadores, de que Cristo foi crucificado por conta dos nossos pecados, e somente crendo nele nós podemos ter os nossos pecados remidos. É somente nele nós temos a propiciação, é somente nele a ira de Deus é aplacada. Nós não precisamos de cerimônias, nós não precisamos de entender teologia sistemática de modo profundo, nós não precisamos de nada disso. São coisas agregadas, mas o Senhor é suficiente, só os Cristos. Somente o Senhor salva os homens. Somente o Senhor Jesus mantém a nossa alma e o nosso coração nutrido pela palavra. Nos ajude, ó Deus, que possamos realmente meditar durante a semana na Tua palavra, nos livre, Deus, do pecado, nos livre do mal, nos livre, Pai, das tentações, desses raciocínios falazes que nos assedia diariamente, Pai, em todo momento, Senhor. Nos ajude, Pai, que o Senhor possa nos guiar pelo Espírito Santo, nos guiar na verdade, nos guiar no caminho da verdade, porque o Teu Espírito é o Espírito da verdade. Muito obrigado, Deus, isso tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.